Pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Agora, dando continuidade na nossa apostila 4, com as aulas 12 e 3, que são um compilado da hidrostática, né? São juntas. Espero que vocês estejam conseguindo manter o foco nessa reta final. O Enem está chegando agora em janeiro. Espero que esteja tudo nos conformes. Bom, como vocês sabem, a gente fica responsável pela Física 1, e a Física 1, no início, tratou da cinemática, tratou depois, posteriormente, da parte de mecânica, e agora nós vamos tratar, né, um breve comentário, né, 2 aulinhas, sobre a continuação da mecânica, só que agora em um meio diferente, agora dentro dos fluidos, né? Na hidrostática, que trata de como essas leis da mecânica se aplicam dentro dos meios dos fluidos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer questão que vocês quiserem que eu resolva, que eu tire dúvida de vocês, vocês podem me enviar pelo WhatsApp, como sempre. Vou estar sempre à disposição de vocês, até nesse final de ano, nesse reta final de janeiro agora, do Enem. Qualquer questão que vocês mandarem, eu vou estar disponível para sanar as dúvidas que vocês tiverem. Bom, como eu disse, a hidrostática, ela trata de como a mecânica ela vai se aplicar, né, no meio dos fluidos, né? Como a gente sabe, os fluidos compreendem tudo que é gasoso e líquido, né? A água é um fluido, o ar que a gente respira, ele é um fluido também, e tudo que é fluido, ele gera, né, essa pressão e forças também que vão reger, né, esse meio. Como vocês mostram aqui, é uma piada, né? O Osama Bin Laden boiando no Mar Morto, né? Por conta da extrema densidade, né, que esse mar tem, pelo alto teor de salinidade que ele possui, uma densidade mais elevada. E como a gente sabe, tudo que é mais denso tende a ir para o fundo. Assim, nesse caso aí, o corpo da pessoa boia por ser menos denso, tá ok? Bom, e o que é densidade? Bom, a densidade, não confundir com massa específica, já que massa específica diz respeito a uma substância em geral. Por exemplo, a massa específica do ferro é uma, e independente do ferro, vai ser sempre a mesma. Já a densidade de um navio feito de ferro é diferente, porque ali nós temos espaços dentro dele, cavidades, ocas, enfim. A densidade é o volume geral dividido, aliás, é a massa geral dividido pelo volume total. Já a massa específica é só o volume ocupado pela substância, entendeu? Que vai ser levado em conta, não os volumes ocos, né? É só da substância. Tá ok? Como vocês podem ver, para calcular a densidade, eu tenho que massa dividido pelo volume. E por isso, no sistema internacional, nós temos como unidade de massa é o quilo e volume metro cúbico, sendo assim a unidade de densidade, assim como também de massa específica no sistema internacional de medidas, vai ser quilograma por metro cúbico. Ou, na usual, né, que é a mais comumente usada, grama por centímetro cúbico, tá ok? E aí nós temos a conversão dele, né, de uma para outra, multiplica, né, ou divide por 1000, como está aí na imagem. Como eu já disse, a grandeza, densidade, ela é característica de um corpo, como, por exemplo, de um navio. Por exemplo, um navio ele possui uma determinada densidade, e isso vai variar da forma que esse corpo tem, tá? Para calcular a densidade de um navio, eu vou ter que pegar o volume total, inclusive das partes ocas dele, né, das cavidades, e pegar a massa dele toda e dividir por esse volume, tá ok? Já para eu achar a massa específica de uma determinada substância, eu vou simplesmente pegar uma determinada massa desse elemento, dessa substância, e dividir pelo volume que ela ocupa, o volume em si dela, tá ok? Então, massa específica, como o nome já diz, ela é específica de uma determinada substância, e densidade
ela é específica, mas é a um corpo. A densidade é específica a um corpo e a massa específica a uma determinada substância. Tá ok? Como ele fala aqui, a densidade da água é maior que a densidade do isopor, e isso significa que as partículas que constituem isopor, elas são mais afastadas, né? Que as partículas que constituem a água, tá ok? O isopor ocupa mais volume para a mesma quantidade de matéria. É aquela mesma questão de sempre, né? A gente pergunta, o que pesa mais? É 1 quilo de ferro ou 1 quilo de isopor? Os dois têm a mesma massa, né? O que vai variar de um para o outro é o volume. Sendo assim, a densidade do ferro, né, vai ser muito maior. Tá ok? Do isopor não tanto, né? A densidade vai ser maior. Vou precisar de um volume bem maior para somar 1 quilo de isopor. Pronto, e aí nós temos outra grandeza que é muito importante quando se trata de hidrostática, que é a pressão, que é a grandeza física, né, que representa a distribuição da força por todos os pontos da superfície, tá ok? E é por isso que, logicamente, para calcular a pressão eu tenho a seguinte fórmula, né, que é a força dividido pela área com que essa força é aplicada, tá ok? Para eu calcular a pressão, eu tenho que a força aplicada dividido pela área. E é por isso que alguns mecanismos são explicados. Como, por exemplo, por que eu me furo com uma agulha, aplicando ela contra a minha pele com determinada força, e não me furo, por exemplo, quando eu quando eu empurro uma caneta, uma ponta de uma caneta contra a minha pele? Claro que a caneta vai furar em um determinado momento, se eu apertar com muita força. Mas é mais fácil furar com a agulha. Por quê? Porque a ponta da agulha ela possui uma área bem pequena, né? Tendendo a zero. Se você olhar nessa equação aqui, se eu tenho uma área bem menor, a pressão e a área são diretamente proporcionais, inversamente proporcionais, aliás. Se a área é menor, a pressão vai ser maior. E é por isso que eu consigo me furar com a agulha. Já com a caneta, eu vou ter uma área um pouquinho maior. Sendo assim, a pressão vai ser menor. E aí, por isso, que não fura tão facilmente, entendeu? E aqui, dizendo só a componente da força exercida perpendicularmente sobre a superfície contribui para a pressão. E é por isso que também são importantes, né, nesses casos aqui, calcular a força resultante que está perpendicular ao movimento. Tá ok? Aí tem aquele negócio de decomposição de forças, enfim, do ângulo que tem nessa força, tal, aquilo que a gente já viu de decomposição de vetores. Como está dizendo aqui, a pressão é uma grandeza escalar, né? Ela não é uma grandeza vetorial, apesar de surgir a partir de uma grandeza vetorial, né, que é a força, mas ela não é vetorial, ela é escalar, e ela é dada como no SI, ó, força, Newton, área, metro quadrado, ou seja, Newton por metro quadrado. E aí convencionou-se, né, chamar por um nome, né, de um cientista, que foi Pascal, que foi muito importante no estudo, inclusive, da hidrostática. Aqui é aquele ponto que eu já falei para vocês sobre a importância, né, da área e da força. Como vocês podem ver aqui, nós temos dois blocos idênticos, mas em posições diferentes. O A ele está em pé e o B está deitado. E aqui nós temos uma coisa interessante, né? A área sobre a qual o A está exercendo sua força, ela é menor do que a área que B está exercendo a sua força. Então, como já foi visto no último slide, ó, quanto menor a área, maior a pressão. Sendo assim, a pressão, aliás, exercida pelo bloco A, ela é maior do que a pressão exercida pelo bloco B, apesar de ambos possuírem o mesmo peso. Explica também esse caso desse homem aqui, conseguir ficar em cima desses monte de pregos. Por quê? Porque mesmo ele estando em cima de vários pregos que são pontudos, que tem uma pontinha para furar, ele está em cima de vários. Somando assim, eles possuem uma área maior. Ou seja, a pressão não é suficiente para furar a pele desse homem. Tá ok? Se ele estivesse em cima de um prego só, ou talvez de 2, 5,
aí a área seria bem menor, com certeza ele iria se furar. Tá ok? Aqui, a mesma lógica também no sapato de um homem ou de uma mulher, a pressão exercida pelo salto é bem maior do que pela bota, tá? Aqui também, a pressão exercida desse lado aqui, da ponta, é bem maior do que do lado do dedo indicador aqui. Então, o polegar possivelmente vai se furar. Aqui, no prego também exerce uma pressão bem maior. Ah, por que o prego não fura o outro lado? Por que o prego não fura o martelo? Por que o prego não entra no martelo? Porque aqui nós temos uma determinada área, né? O prego desse lado aqui, ele tem uma superfíciezinha para bater, né? Uma área maior e por isso uma pressão menor, né? E do outro lado nós temos o prego com a pontinha e é por isso que ele entra desse lado, tá ok? Que ele possui uma pressão maior do outro lado. Aqui nas unidades, né? Uma atmosfera é a pressão correspondente a 0,760 metros de mercúrio, ou 760 milímetros de mercúrio, ou 76 centímetros, né? Enfim. E bária é a unidade de pressão do sistema CGS e vale 1 dínamo por centímetro quadrado. Isso não é muito importante, entendeu? É apenas questão de nomenclatura. O bar, ele é o múltiplo da bária. Um bar é igual a 10 a sextas bárias. E nós temos também a unidade de pressão, que é o PSI, que é a libra por polegada quadrada, que é a unidade do sistema inglês ou americano, né? Que ele corresponde a 0,07 bar, onde um bar é igual a 14,5 PSI. Tá ok? Um ATM, né, que é a nossa atmosfera, a nossa pressão atmosférica, ele corresponde a aproximadamente 1,01 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado, onde um ATM vai ser 0,9869 bar ou 0,06805 PSI. Esses números aqui é só questão de nomenclatura mesmo. O que você vai precisar saber mesmo é só que um ATM corresponde a 10 a quinta Newton por metro quadrado. Tá ok? Só isso. E que também corresponde a 760 milímetros de mercúrio. Beleza? Só essas duas informações são importantes. A pressão é exercida por líquidos, né? O teorema de Stigman, que é o primeiro teorema aqui que nós vamos ver. O teorema de Stigman, ele diz, né, que um líquido, devido à movimentação de suas partículas, suas moléculas, ele vai exercer em todos os pontos da superfície do corpo colocado em seu interior, tá? Ele vai exercer pressão em todos os pontos, tá? Se ele for colocado. Assim, né, essa força devido à pressão, ela sempre vai ser perpendicular no corpo em cada ponto. Esse corpo aqui, por exemplo, que está submerso na água, ele está sofrendo pressão vindo de todos os lados e de forma perpendicular à sua superfície, tá ok? Isso que diz o teorema de Stigman. Além disso, ele possibilita calcular a diferença de pressão entre dois pontos. Por exemplo, nós temos aqui esse cilindro, né, que foi colocado dentro desse fluido. Aqui um ponto 1 e um ponto 2. Aqui nós temos um F1 e um F2. É natural que a pressão seja maior quanto maior for a profundidade. Então, com certeza, a pressão em F2 aqui, nesse ponto aqui mais profundo, vai ser maior do que em F1. Tá? Isso é lógico. Vai possuir uma pressão maior. Inclusive, é isso que vai gerar outra lei, outro teorema mais na frente. Então, o que é F? Como a gente viu, pressão é força sobre área. Então, multiplicando em X, força é igual ao peso, aliás, é igual a pressão vezes a área. Tá ok? Nesse caso aqui, a área de cima é igual à área de baixo, por isso ele bota A, simplesmente A. Beleza? Então, F1 vai ser P1A e F2 vai ser P2A, né? Beleza? Aí nós temos a porção de líquido, né? Que é a massa da porção de fluido. Aqui a massa da porção de fluido deslocado. Da massa da porção de fluido deslocado, né? Que consequentemente vai ser massa, como a gente viu, densidade é massa dividido por volume.
Então, a massa vai ser a densidade vezes o volume, beleza? E o que é o volume nesse caso aqui, já que ele é um cilindro? A área da base vezes a altura. A área da base ele bota um A e a altura ele diz que é um Hzinho, beleza? Massa é igual a DH. Ele pega e multiplica por G dos dois lados. O que é M vezes G? É o peso, né? O peso da porção do fluido deslocado. Então, o peso vai ser DAHG, beleza? Além disso aqui, né? Ele bota a diferença, né, desses pontos. A diferença da pressão nesses pontos. Beleza? Pronto, e aqui a gente vai ter três forças atuando sobre esse corpo. A primeira, F1, né? Em cima. A segunda, F2 embaixo. E a terceira, o peso desse corpo, é óbvio, né? Então, nós vamos ter duas forças para baixo, né? E uma força para cima. Quais forças estão para baixo? F1 e o peso. E qual é a força que está para cima? F2. Para esse corpo ter equilíbrio, F2, que está para cima, tem que ser igual a F1 mais P. Tá ok? Assim, como a gente viu, F2 é P2A, F1 é P1A, e o peso, né, que a gente viu, é DAHG. Então, a gente cortando o A, vai ficar P2 igual a P1 mais DHG. Ou seja, passando o P1 para o outro lado, nós vamos ter que a diferença de pressão entre esses dois pontos, né, o ponto de cima desse corpo e o ponto de baixo desse corpo, vai ser o famoso DGH, que é a densidade do líquido, a gravidade e a altura, né, a diferença de altura entre esses dois pontos que eu quero avaliar. Beleza? Como ele mostra aqui também, a mesma coisa. Só que ele agora transforma, né, agora na nossa pressão atmosférica. Por exemplo, se eu quero a pressão do ponto P, eu vou ter que calcular, obviamente, a pressão do ponto P é a pressão da minha coluna de ar atmosférico que está em cima, mais a coluna de líquido, né, de fluido. Logo, vai ser a pressão do ponto P, vai ser a pressão atmosférica, mais DGH, né? Aqui DHG que ele bota, mas eu acho melhor DGH, porque é melhor de decorar. Sai mais bonito o som, né? DGH. Então, beleza. Se eu quero calcular a pressão em um determinado ponto de fluido, é a pressão atmosférica, nunca esquecer dela, mais DGH, né? Que é a pressão exercida por esse fluido. Beleza? Aqui nós temos situações que são interessantes de analisar, né, no nosso cotidiano, do porquê, né, algumas coisas acontecem. Como aqui, por exemplo, nesse copo. Eu tenho 3 furos nesse copo, onde a força que essa água sai, né, a velocidade que essa água sai, possuem distintos valores, né? Nesse furo de cima, nós temos uma velocidade menor, porque a pressão naquele ponto exercida por esse líquido é menor. No ponto do meio, eu tenho uma velocidade já um pouco maior e embaixo já muito maior, né? Essa velocidade sendo maior, porque a pressão ali também é muito maior. O que também explica por que em caixas d'água, a saída, né, de água, os canos, saem da parte mais de baixo da água. Porque ali, né, eu tenho uma pressão maior, o que vai fazer com que essa velocidade dessa água seja maior, né? Ela vai sair com maior velocidade dessa caixa. Outro fato também interessante, né, é que em paredes de açude, barragens, enfim, reservatórios, ela possui um formato trapezoide, né, tendo o seu ponto mais alto com a estrutura mais fina e na base uma estrutura mais espessa. Por quê? Porque a pressão no ponto mais fundo sempre vai ser maior. Ou seja, eu vou precisar de uma parede que aguente mais pressão nesse ponto, tá ok? E aqui também outro tipo de questão que cai muito em vestibular, não só para Enem, mas também, agora também focando um pouquinho no vestibular da UVA, é muito interessante esse assunto de hidrostática para o vestibular da UVA, principalmente no que diz respeito à prova específica, se você vai fazer algum vestibular tradicional que tem a prova específica como física, é muito interessante olhar esse assunto de hidrostática.
e esse assunto de vasos comunicantes, né? O que são vasos comunicantes? São esses vasos em formato de U, onde ele normalmente ele coloca dois fluidos ou até mais, ele pode colocar até mais. Nesse caso aqui ele botou esse fluido azul e esse fluido amarelo. Normalmente o interessante para a gente é pegar, né, pontos de mesma altura para calcular. Por quê? Pontos de mesma altura sempre vão possuir a mesma pressão. Nesse caso aqui, a diferença é mínima, né? Porque aqui, ó, uma coluninha de ar não vai fazer diferença. Então, a pressão no ponto A não é exatamente igual, mas a gente considera que é igual a do ponto F. Porque tem essa coluninha de ar aqui, mas é desprezível, né? Muito pequena. Além disso, é igual a P0, né? Eu acho que eu não entendi o que quer dizer com P0. Deve ser pressão atmosférica. E que é igual a pressão atmosférica, né? Então, a pressão nesse ponto A é igual a PF. Além disso, PC também é igual a PD. Por quê? São dois pontos na mesma profundidade. Não estão no mesmo líquido, né? Aqui, ó, tá no líquido azul e aqui tá no líquido amarelo. Só que estão à mesma altura, né? Então, sempre que estiverem na mesma altura, vão possuir a mesma pressão. Ele ainda calcula aqui, né? PC vai ser igual a PA, né? Que é a pressão atmosférica, ou pressão atmosférica, mais DGH nesse ponto aqui. Beleza? Que é igual... Como ele chama aqui, PC vai ser igual a PA mais DGH, né? No caso aqui, do PC. D1GH1, né? Que é do fluido 1, aqui, H1. P0 mais D1GH1. E o PD vai ser PF, né? Que é o PF aqui, ponto F, mais D2GH2 nesse ponto, que é P0 mais D2GH2. Igualando os dois aqui, né? Já que PC é igual a PD, nós temos que P0D1GH1 é igual a P0D2GH2. O P0 está em ambos os lados, eu posso cortar. Então vai ficar... eu posso cortar também o G, né? Que está em ambos os lados, multiplicando. Vai ficar D1H1 é igual a D2H2. O que chegamos a essa proporção aqui, né? H1 sobre H2 é igual a D2 sobre H1. Sobre D1, aliás. H1 sobre H2 é igual a D2 sobre H1. Beleza? Então, nesses sistemas de vasos comunicantes, os líquidos immiscíveis, né? Ou seja, que não se misturam, eles atingem alturas inversamente proporcionais às suas densidades. Ou seja, esse daqui está mais alto. Por quê? Porque ele é menos denso. Entendido? E esse aqui está mais profundo porque ele é mais denso. Beleza? E outra coisa interessante, né? É que se nesse sistema de vasos comunicantes eu for colocado um único líquido, né? Então, vou possuir, né, pelaquela relação que a gente encontrou no último slide, a densidade, a relação entre a densidade, já que é o mesmo líquido, vai ser 1, né? Então, H1 vai ser igual a H2. Então, eles vão ficar na mesma altura em ambos os lados. Tá ok? Aqui também, ó, outro fato interessante é que não importa o formato desse vaso, né? Sempre vai ficar na mesma altura, porque ele vai estar, né? Como a superfície desses líquidos, nesses dois vasos, ele vai estar sujeito à mesma pressão, a coluna de líquido nesses dois vasos vai ser sempre a mesma, não importa a forma desse vaso, tá ok? Aqui outro negócio interessante. Aqui o marcador de nível na cafeteira, né? Vai estar sempre marcando a mesma altura lá do café, porque é uma solução igual, né? O mesmo fluido que está aí no tubo. Então, ele vai marcar a mesma altura que está lá. Outro fato interessante, né? Casualmente usado, é a mangueira, né?
como modo de nivelar, de nivelar os azulejos em obras, que eles botam água nessa mangueira, e como diz a lei, né, a água vai atingir a mesma altura em ambos os lados. Sendo assim, é possível nivelar os azulejos usando essa mangueira. No vaso também, não importa o tanto de água que você joga, nunca vai passar daquele nível. Por quê? Porque tem um limite. Quando você joga água, sobe em ambos os lados. Tá ok? E quando passa desse lado aqui, ó, a água segue seu caminho. Por isso que nunca sobe, entendeu? Outro valor interessante de se saber, de se decorar para questões de vestibulares, é que na água, o valor correspondente a 1 atm, né, dentro d'água, a cada 10 metros, aumenta-se em 1 atm a pressão. Porque se você olhar aqui no ponto A, no ponto B, nós temos a diferença de 10 metros, tá ok? Então, PB, né, que é uma pressão maior, vai ser a PA, né, mais DGH, que é a diferença, né, desses dois pontos, tá ok? Diferença de pressão, né, passa o PA para o outro lado diminuindo. Então, ΔP, né, que é a variação de pressão, vai ser igual a DGH, beleza? D é a densidade, que é 1.000 quilos aproximadamente por metro cúbico, né, da água. Vezes G, né, que é a gravidade. E vezes H, que nesse caso aqui é 10 metros, como eu já disse. Ou seja, vai ficar 10 a quinta newtons por metro cúbico, né? A diferença de pressão entre esses dois pontos. E entre eles nós temos a diferença de 10 metros. Como vocês lembram, 10 a quinta newtons por metro quadrado é o mesmo que 1 atm, tá ok? Então, na questão lá, ajuda muito saber que a cada 10 metros de profundidade na água, aumentam 1 atm na pressão. Tá ok? Agora, se tratando de pressão atmosférica, a primeira comprovação que se tem a respeito da existência da mesma foi feita com a experiência dos hemisférios de Magdeburgo, né? Onde o prefeito da cidade, de Otto von Guericke, ele criou, né, uma bomba, né, de sucção que foi utilizada para tirar esse ar de dentro dessa esfera, criando assim uma espécie de vácuo, né, dentro dela, né? Assim, depois disso, ele precisou de 18 cavalos robustos, 8 de cada lado, para retirar, né, para separar essas duas esferas. Ou seja, ele notou que algo impedia que essa separação acontecesse, né? Uma pressão exercida pelo ar sobre a superfície desses hemisférios de fora para dentro, né? Então ele associou essa existência dessa dificuldade à existência dessa pressão atmosférica, que foi comprovada logo mais pela experiência de Torricelli, né? A experiência de Torricelli, nesse caso aí, ele assim como o outro lá, o prefeito, né, da cidade de Outro, ele retirou, né, o ar dentro de um tubo e colocou dentro de um recipiente onde continha mercúrio, beleza? Assim como a gente sabe, quando eu tenho um recipiente onde eu tenho um vácuo dentro dele, é natural que ele sugue, né, o que tem à sua volta para preencher aquele espaço. Então, quando ele pegou o tubo que estava com vácuo e soltou, né, primeiro ele tampou com vácuo e depois ele colocou dentro do recipiente com mercúrio e soltou, destampou o tubo. Assim, o mercúrio subiu, né, para preencher o vácuo, né, o vácuo suga. E ele notou que subiu 76 centímetros de altura. E assim que nós chegamos àquele cálculo lá de que a pressão atmosférica corresponde a 760 milímetros de mercúrio, tá ok? Foi dessa forma que ele conseguiu chegar a esse valor. Aqui também a mesma coisa, né? Como é que ele chegou, a mesma coisa. Né? A pressão do ar atmosférico empurra esse mercúrio para entrar dentro desse tubo e chegar ao nível de 76
centímetros de altura, ou 760 milímetros de altura, até que se iguale a pressão de Mercúrio com a pressão do ar atmosférico. E por isso que se diz que a pressão do ar atmosférico é igual a 760 milímetros de mercúrio. Tá ok? Se essa experiência fosse feita com um tubo de água agora, nós temos que... é quase impossível fazer, mas a altura que esse tubo alcançaria se fosse feito com água seria de 10 metros, 340, aliás, 10,34 metros, tá ok? Outras situações interessantes, né? Quando esquento um recipiente com ar quente dentro dele, né? O ar vai esquentar e assim ele é expulso, né? De dentro, porque o ar quente ele é menos denso, então ele tende a subir. Já o ar frio ele é mais denso, então ele tende a descer e é por isso que nesse caso aqui, né? A lata é amassada, né? O ar ele pressiona ela, a pressão diminui lá dentro quando eu boto ar, água, e por isso que ela é amassada, né? A pressão amassa ela. Aqui outra situação também, quando eu pego um copo de água, boto uma folha de papel em cima dele e viro, ele não consegue virar, a água, aliás, não cai, porque a pressão atmosférica é muito maior do que a pressão exercida por esse copo, né? Como a gente viu, a gente precisa de 10 metros de coluna de água para igualar a pressão atmosférica. Então, esse copo aí por si só não é suficiente e por isso que não vira, a água não cai, tá ok? Na bomba de sucção também, como a gente viu pela mesma lógica, né? A altura alcançada para igualar a pressão atmosférica de água é uma coluna de 10,33 metros. Então, por isso que esse é o limite dessa bomba de sucção. Tá ok? E agora, tratando do princípio de Pascal, o princípio de Pascal ele diz que qualquer pressão provocada em um ponto de um fluido, né, de um gás, de um líquido, vai ser transmitido igualmente por todo o fluido. Tá ok? Ele é transmitido totalmente para todos os pontos do fluido. É por isso que quando eu pressiono aqui, nesse ponto, em todos os lugares, todos os pontos, vai vazar, tá ok? Porque a pressão ela é transmitida totalmente para cada ponto desse fluido, tá ok? O princípio de Pascal ele se aplica também nessa situação onde eu tenho a prensa hidráulica, que é aquele mecanismo utilizado para elevação de carros, né, de equipamentos muito pesados, onde eu tenho apenas um botão, aperto um botão e simplesmente um carro sobe. Por quê? Porque, voltando para aquela forma onde pressão é igual a força pela área, nesse caso aqui, eu vou ter que exercer uma força bem menor nesse ponto para subir essa área maior. Por quê? A pressão, segundo o princípio de Pascal, é a mesma em todos os pontos e ela é transmitida igualmente a todos os pontos. Então, nesse caso aqui, se eu aplico uma pressão aqui nesse ponto, ela vai ser transmitida igualmente a esse ponto. A pressão nesse ponto vai ser igual a esse. Então, o que é pressão? Força sobre a área. F1 dividido pela área 1 é igual a F2 dividido pela área 2. Tá ok? Então, se eu aplico uma determinada pressão aqui pequena, mas proporcional à área, ela vai ser transmitida também a esse ponto, tá ok? Beleza? Aqui mostrando também a mesma coisa, né? Que a pressão nesses pontos é igual. Quando eu aplico uma determinada pressão aqui por uma força nessa área, ela vai ser transmitida para esse ponto, apesar de ter uma área maior, né? A gente não entende, mas é porque é proporcional. Pelo princípio de Pascal, a pressão aplicada nesse ponto vai ser inteiramente transmitida para esse ponto, fazendo com que a elevação desse carro, desse equipamento mais pesado, seja elevado com uma força mínima, né? Porque é proporcional a essa área, beleza? Aqui também, ó, o que eu disse, né? Sobre a elevação de carros,
né? A compressão aqui de ar faz com que esse carro suba sem que precise de uma força tão grande, ok? E por último, o princípio mais importante, o que rege, que comumente cai em questões, que é o princípio de Arquimedes, que ele vai tratar a respeito do empuxo, né, que é o surgimento dessa força. Aqui, um equipamento de balança em equilíbrio, né, onde a tração vai ser igual ao peso aqui, ó, equilíbrio. E quando eu coloco essa bola dentro d'água, de repente, esse sistema perde o equilíbrio, né? Ele começa a subir. Ou seja, sem que eu empurre, só colocando dentro d'água, parece que aparece, né? Surge a existência de uma nova força, que nesse caso aqui vai ser o conhecido como empuxo, tá ok? Ou seja, todo corpo imerso, total ou parcialmente num fluido em equilíbrio, fica sob a ação de uma força vertical com sentido ascendente aplicada pelo fluido, e esta força é denominada do empuxo, o empuxo de Arquimedes, tá ok? Como nós já vimos, a pressão no líquido ela é aplicada ao corpo que está submerso em todos os pontos, mas ela é maior no ponto mais profundo, né? Porque quanto maior a profundidade, maior a pressão. Essas forças na lateral, elas se anulam, né? Obviamente. Só que a de cima com a de baixo, ela não se anula, porque essa de baixo ela é maior. Se ela é maior, surge uma resultante para cima, tá ok? E essa resultante é conhecida como empuxo, né? Como está mostrando aqui, que é o F2 menos F1, que vai dar essa resultante para cima, conhecido como empuxo. Aqui, como nós vemos, um peso de 7 newtons, beleza? Quando eu coloco dentro d'água, surge o empuxo e de repente a balança passa a não marcar mais o 7. Agora 4 newtons. Aqui nós temos também um escoamento, né? Esse nível de água estava no limite, né? E foi percebido também que a massa, né, que foi reduzida daqui da marcação para essa marcação de 3 newtons, era igual ao volume de fluido deslocado, né? Que estava no limite, na borda. Quando colocou o peso, deslocou 3 newtons, né? 0,3 quilos de água, beleza? E esse é igual ao valor do empuxo. O empuxo nada mais é do que o peso do volume de líquido deslocado, tá ok? Como diz aqui, ó, a intensidade é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Beleza? Aqui é a mesma coisa, né? Só que aqui já entra na parte de calcular. No empuxo é o peso do fluido deslocado. E o que é o peso? Massa do fluido deslocado vezes a gravidade. E o que é a massa? dV, né? Na fórmula da densidade. Densidade é mv, m sobre v. Então, m é dV, beleza? Substituir aqui dentro dV, vai ficar empuxo, densidade do fluido, volume do fluido deslocado, vezes a gravidade. Ou simplesmente dVg, beleza? Essa é a fórmula para calcular o nosso empuxo. Aqui, nessa questão aqui interessante, um iceberg está acima da água, pequena parte do iceberg está acima da água, né? Uma parte. A densidade do gelo é de 917 quilos por metro cúbico, que é por isso que o gelo boia na água, né? Porque ele tem uma densidade menor, tudo que é mais denso afunda, e o da água do mar é de 1.025 quilos por metro cúbico, né? Já que tem o sal, né? Não é exatamente 1.000. Se o iceberg está em equilíbrio, ele quer saber qual é a parte dele que está imersa. Nesse caso aqui, ele está em equilíbrio. Então, duas forças atuam nesse iceberg: empuxo e peso. Ok? Empuxo tem que ser igual ao peso, já que está em equilíbrio. O empuxo, como é que eu calculo? D, densidade do fluido, volume imerso, né, que é o volume de fluido deslocado, vezes a gravidade, dVg. E o peso é também, né, a massa vezes a gravidade. E o que é a massa? dV, densidade do gelo, vezes o volume total do gelo, vezes a gravidade. A gravidade eu corto de um lado e de outro. Vai ficar volume imerso dividido por volume total é igual a densidade do gelo dividido pela densidade da água. Beleza? Então, o volume imerso vezes o volume total vai ficar 917, né, que é a densidade do gelo, dividido por 1025. Ou seja, vai ficar aproximadamente 89,5% do volume que está imerso.
beleza? Então, 89,5% desse iceberg está imerso na água. Beleza? Aqui outras situações interessantes, né? Aqui, no caso do navio, né? Já que ele está em equilíbrio, né? Ele não está em movimento nem para cima nem para baixo. Ele não está afundando nem está subindo. Então, está em equilíbrio. Então, o empuxo vai ser igual ao peso. Beleza? Nesse navio. Aqui, nesse caso aqui, ele está subindo, né? Esse corpo. Então, quer dizer que o empuxo é maior. Né? Ele tem um desequilíbrio, ele está acelerando. No caso do isopor ou de uma boia que você tem que colocar debaixo d'água, ela não vai ficar. Né? Ela vai subir. Nesse caso. E aqui uma pedra também, né? Onde o peso é maior do que o empuxo, ou seja, ela tende a afundar. Um exemplo interessante é um peixe que ele possui bexiga natatória, né? Que é uma espécie de órgão que ele infla de ar, proporcionando a ele a capacidade de subir e descer com maior facilidade dentro da água, né? Ele incha de água e assim a densidade dele diminui e assim ele sobe, beleza? E quando ele esvazia essa bexiga, a densidade dele aumenta e aí ele afunda. Facilita muito na locomoção desse peixe. Aqui o formato do casco, né, como é interessante, porque o navio flutua, já que ele é tão pesado, porque a densidade dele, apesar do material que ele é feito, é menor do que a da água, porque tem uns espaços dentro dele que são ocos, né, como mostra aqui, ó, tem um espaço dentro dele que é oco, ou seja, tem ar proporcionando com que ele flutue, beleza? A estabilidade dele também, que está diretamente relacionada com o centro de gravidade dele, com o formato desse navio, porque que ele não vira para um lado e afunda, né? Também é interessante analisar esse ponto. E o submarino, né, também, que possui uma espécie de bexiga natatória, né? Semelhante ao do peixe, que ele, com um ar comprimido aqui, ele enche ou esvazia os compartimentos dele de água. Se ele quiser encher de água para ele afundar, se ele quiser, ele enche de ar para subir a superfície, para facilitar também a locomoção desse tipo de embarcação. Os gases também de navios não, de dirigíveis, né? Como o balão, que é movido a gás hélio, que é um gás que é menos denso do que o ar atmosférico, fazendo com que o balão flutue, obviamente, se dirigível também aqui, mas apesar disso, esses gases normalmente eles são muito inflamáveis e é por isso que hoje em dia é até proibido a utilização desses tipos de dirigíveis. Aqui também o peso aparente, né? A mesma situação lá daquela balança, onde o peso aparente ele vai ser o peso menos o empuxo, né? Que vai ser o peso marcado aqui nessa balança, né? Aqui eu tenho um peso e aqui eu tenho outro. Essa diferença vai ser consequência, né, desse empuxo. Uma historiazinha engraçada para finalizar. O rei Hieron entregou certo peso de ouro ao ourives para que ele se confeccionasse uma coroa, e quando o ourives entregou a encomenda com um peso igual ao do ouro que o Hieron havia fornecido, foi levantada a acusação de que ele teria substituído certa porção de ouro por prata. Então chamaram Arquimedes pelo rei, né? O rei chamou para saber se essa acusação era verdadeira ou não. Ele conta que tomou banho, né? E observou a elevação da água à medida que mergulhava o seu corpo. Percebeu que poderia resolver o problema. Arquimedes conseguiu resolver o problema da seguinte maneira. Primeiro, ele mergulhou um recipiente completamente cheio de água, em um maço de ouro, igual a massa da coroa, né? Recolheu a água que transbordou. Ou seja, o peso dessa água, correspondente ao empuxo, né? Beleza? E depois, retornando ao recipiente cheio de água, mergulhou nele agora a massa de prata pura. Também igual a massa que transbordou, a massa da coroa que transbordou. E aí, ele coletou também, né? Como a densidade da prata é menor do que a do ouro, né? Como eu calculo o empuxo? DVG. Se é menor a densidade, então o empuxo vai ser menor. Logo, o volume de água deslocado vai ser menor, né? Claro, dessa segunda operação. E aí, ele calculou, ele viu que tinha dois valores, né? E ele mergulhou no recipiente agora a coroa, né, em questão, e ele constatou que o volume possui um valor intermediário entre as duas. Logo,
ela não era feita nem toda de ouro e nem toda de prata. Ou seja, era um intermediário entre os dois, feito uma parte de prata e uma parte de ouro, comprovando, né, que esse ourives tinha adulterado, né, essa coroa com uma parte de prata. Os estudos recentes, né, eles mostram, né, que ele simplesmente apesar de bastante divulgado, o método utilizado por Arquimedes não teria sido exatamente esse. Então, não foi esse que ele utilizou. Galileu teria notado que o método da medida de volume não seria o mais eficiente, tendo em vista diversas dificuldades operacionais, como, por exemplo, as dimensões da coroa e a tensão superficial da água, que são fatores que podem influenciar. Ele sugeriu que o Arquimedes seria medido os pesos e não volume, né? Já que o peso do volume do líquido deslocado corresponde, né, ao empuxo, né? Tá ok? A aula era essa, pessoal. Até a próxima. Desejo para vocês um feliz ano novo, um bom Natal para todos. Espero que todos fiquem bem. Vamos para cima desse Enem aí que tá chegando.